Nós somos leitores e leitoras da Bíblia. É um livro volumoso, 66 capítulos, 66 livros, alguns com capítulos em número maior ou menor. Os Salmos são 150 poemas, sendo que os 119 ele mesmo são outros 22, né? Temos que somar os 150 com 22 menos 1, e vamos ter aí o número de salmos é o mais longo. Temos livros curtos, os evangelhos têm mais ou menos o mesmo tamanho os 3 primeiros, exceto o segundo, que é um pouco mais curto, mas Mateus, Lucas e João têm a mesma capitulagem, só Marcos tem menos capítulos. As cartas têm 16, os outros 5, 4, 3, 2, 1, Apocalipse 21, Isaías 66, Jeremias, e vamos tendo aí vários capítulos. E às vezes, nós nos perdemos um pouco, porque é uma riqueza imensa. Por essa razão, eu fiquei pensando como nós podemos organizar melhor esses conjuntos de textos, e eu concluí que nós podemos pensar, é só uma maneira didática de organizar os textos bíblicos, em 5 categorias: os livros ou capítulos de natureza histórica, com registros históricos, que são a maior parte. E aí nós temos os exemplos da Bíblia, que estão nesse contexto histórico, exemplos de pessoas muito boas, e exemplos de pessoas muito más. Os bons exemplos são para dizer, imite, e os maus são para dizer, corra. Isso às vezes gera alguma confusão. Se está na Bíblia, então Deus aprova? Não. Está na Bíblia para dizer, não faça isso. O segundo grupo, eu estou aqui organizando de uma outra maneira, são as promessas que nós amamos de paixão. São muitas as promessas. Eu até mencionei num dos cultos da manhã que no passado, alguns aqui mais antigos, como Estênio Márcios, tinham na sua casa lá em Roraima, quem sabe em Manaus, lá dos seus pais, uma caixinha de promessas, né? Então era comum as famílias abrirem a promessa daquele dia, e tinha um para cada dia do ano, não é? Mas a Bíblia contém muito mais do que 365 promessas, muito mais. E temos também os mandamentos. Os mandamentos, bom repetir, são verdades absolutas. Se eu concordar, eles são verdades absolutas. E se eu discordar, eles são verdades absolutas. Porque vieram diretamente de Deus, não é? Como alguém brincou uma vez, diretamente do fabricante, e são o nosso manual. Embora nem sempre nós lemos os manuais dos fabricantes, e muitas vezes queimamos o equipamento porque não lemos o manual, né? Mas a Bíblia também tem conselhos. Então, nós temos exemplos, promessas, mandamentos e conselhos. Eu não posso lhe dizer se tem mais promessas do que conselhos. Eu acredito que tem mais conselhos do que promessas, mas eu não fiz essa contabilidade. Deixo ali para o Valdir, que é contador, contar lá se a Bíblia tem mais conselhos ou mais promessas. Acho que tem mais conselhos. E aí eu decidi, no dia de hoje, desde o culto das 9, a falar desses conselhos. E aí, evidentemente, eu me vi em grande dificuldade, porque eu tinha que fazer uma seleção. É claro, quando você faz uma seleção, os 10 mais, nem sempre inclui aquele um que você considera os 10 mais, não é? Quais são as 10 melhores canções de Estênio Márcios? Segundo quem? Segundo quem fez a lista. E às vezes essa lista não é a sua lista. Então eu fiz a minha lista e vou mencionar agora. Já preguei sobre 6 delas nos cultos das 9 e das 11, e vou tratar de algumas delas, não todas. Faltariam ainda 4, mas não falaremos todas elas hoje.
desses conselhos. Uma ordem que eu organizei, que é uma ordem mais temática do que canônica, mais do conjunto do que propriamente da sequência nos livros da Bíblia. O primeiro é Gênesis 17, 1 a 3, quando em 1887 Abraão completou 99 anos de idade, o Deus Eterno lhe apareceu. Abraão, eu sou El Shaddai, palavra hebraica para o Deus Todo-Poderoso. Quero que você seja meu amigo e permaneça sempre íntegro. Primeiro conselho em nossa lista de Deus para Abraão e para nós é: seja meu amigo e permaneça íntegro. Por que um conselho? Porque a gente pode atender ou não, pode considerar como valioso ou não, pode praticar ou não, é um conselho. O segundo conselho nesta sequência é o que está dito a Josué e a nós, capítulo 1, versos 5 a 8, vou ler apenas um trecho em que ele começa fazendo uma promessa: saiba que nenhum povo conseguirá lhe resistir, estarei com você assim como estive com Moisés, não o deixarei, jamais o abandonarei. Promessas. Você, conselho, precisa ser forte e corajoso, porque é sua a tarefa de fazer o povo de Israel herdar a terra que ele prometiu no passado aos seus ancestrais. E o texto continua. O terceiro conselho é: confie, Salmo 37, 3 a 4, no Deus Eterno e continue a fazer o bem. Alegre-se com o que você recebeu e fale apenas a verdade. Tratei disso no culto das 9. Se você quiser ouvir um pouco das reflexões, você sabe onde buscar no nosso canal no YouTube. No culto das 11 eu comecei falando do provérbio 1:7, que afirma que todos os conselhos desse livro de provérbios partem do princípio que a verdadeira sabedoria começa quando o Deus Eterno é colocado em primeiro lugar na vida, decisão que os tolos não tomam. Então eu repito, que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, todas as outras coisas estão nos seus devidos lugares. E mencionei ainda a sabedoria do provérbio 18:3. Quem responde antes de ouvir comete um erro que o envergonhará. Hoje mesmo eu cometi esse erro. A sexta palavra vem da boca de Jesus, quando em Marcos 12, 28 a 31, ele responde a uma pergunta sobre qual era o maior dos mandamentos. Ele diz: tudo começa com o principal, que está em Deuteronômio 6, 4 a 6. Escute, ó Israel, o Deus Eterno é o único Deus. Assim, ame intensamente o Deus Eterno com todo o seu ser, com dedicação, entendimento e convicção. Depois vem o segundo, como lemos em Levítico 19, 18b. Ame o seu próximo como a si mesmo. E Jesus arremata: esses são os mandamentos mais importantes. Quero ler então os outros 4 faltantes e vou comentar, não todos, mas alguns deles nessa hora. Número 7, entre os conselhos, Lucas 6, 31. Eu estou lendo na versão Prazer da Palavra e confesso aos irmãos que este versículo aqui foi o que me deu mais trabalho, o mais simples, mas em que eu gastei muitas horas para chegar a essa redação. Não quer dizer que seja perfeita, acho que não, com certeza não, mas penso que Jesus disse o seguinte: olha, em tudo, façam aos outros tudo aquilo que gostariam que fizessem com vocês. Lucas 6, 31. Oitavo conselho, Atos 20, 35, em que nós lemos Paulo despedindo-se dos seus irmãos em Éfeso, num dos momentos mais lindamente dramáticos
pelas emoções envolvidas, ele então recordou aos seus ouvintes ali naquele porto. Assim, agindo, eu lhes demonstrei que precisamos sempre socorrer os necessitados em atenção ao ensino de Jesus. Quem abençoa é mais feliz do que aquele que é o abençoado. Nono conselho, Filipenses 3, 12 a 14. Leio: Jesus Cristo é perfeito e um dia serei perfeito como Ele é. Viver como Ele viveu é o alvo da minha vida, desde quando me rendi a Cristo. Por isso, não me orgulho dos progressos já feitos, mas olhando para frente, prossigo para o meu alvo. E o meu alvo, que Cristo Jesus me deu, é seguir o seu estilo de vida. É isso que me entusiasma. Filipenses 3, 12 a 14. E o 10º conselho, palavra de Jesus, numa carta imaginária do autor João, Apocalipse 3, 20. Vejam que estou aqui diante de vocês, esperando que abram os seus corações e me convidem para entrar, para que desfrutemos do prazer da companhia um do outro. Conselhos. E a lista, como eu disse, obviamente não termina nesses 10. Eu quero então comentar brevemente. Todo pastor, quando promete brevemente, não acredite. Lucas 6,31, e vou me ater nesse meu comentário, que não é um comentário, às palavras de Jesus. Lucas, capítulo 6, a partir do verso 20, faz aquilo que é chamado, conhecido como Sermão das Bem-aventuranças, e eu chamei de a felicidade, o mesmo que está em Mateus capítulo 5. A partir do verso 27, Jesus coloca, vamos dizer assim, toda a filosofia relacional cristã, com as seguintes saborosíssimas palavras. Minhas palavras são diferentes das que vocês têm ouvido. Amem os seus inimigos e procurem fazer o bem aos que têm raiva de vocês. Eu disse saborosíssimas, mas talvez amaríssimas, amargas demais. Abençoem os que querem o mal de vocês. Orem pelos que maltratam vocês. Jamais reajam com violência a violência que sofrerem. Quando alguém pedir alguma coisa, não se omitam. Quando alguém precisar de alguma coisa, não emprestem. Doem generosamente. Em tudo, verso 31, então, façam aos outros tudo aquilo que gostariam que fizessem com vocês. Esta é a lei áurea, a lei maior, a lei que deve reger os nossos relacionamentos. Todos amam os que os amam. Não há virtude nisso. Até os malfeitores amam os que os amam. Que virtude há em fazer o bem só para os amigos? Nenhuma. Todo mundo age desse modo. Que virtude há em emprestar para depois receber? Nenhuma. Até os malfeitores agem desse modo, certos que terão de volta o que investiram. Amem os seus inimigos, façam sempre o bem e doem sem esperar nada em troca. A recompensa virá do Deus eterno, que os considerará como seus filhos queridos. Sigam o modelo do Altíssimo Deus eterno, que é bondoso com os bons e igualmente bondoso com os ingratos e perversos. Tratem-se uns aos outros com ternura, assim como o Pai eterno é cheio de ternura
com vocês. Como diria Mohandas Gandhi, fecha, está tudo aí e vive. O problema é viver, não é verdade? Porque a revelação está clara. Viver isso aqui não é fácil. E o verso 31 nos coloca esse princípio regente. Você entra numa loja e o lojista não o trata bem. Você não compra e fala mal dele. Com razão, na lei dos negócios, você está coberto de razão. Mas imagine que você seja o lojista. E você está com a dor de cabeça insuportável. Ou você quer ir ao banheiro que não aguenta mais, mas não pode, porque então na hora do intervalo. Aí chega um cliente como Israel, cheio de gracinha. Quer ser bem tratado? Como? Não estou dizendo que as pessoas devem tratar as outras de modo ruim, não, nem estou dizendo. Eu estou dizendo que nós sempre, é isso que Jesus diz, devemos nos colocar no lugar do outro. Porque você sabe disso, quando a gente se coloca no lugar do outro, a nossa visão do outro muda. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Nós queremos ser bem tratados. Todos queremos ser bem tratados. Seja no comércio, na igreja, na família, na escola, em qualquer lugar. Mas quando chega a nossa hora de tratar bem, nós tratamos bem. Eu amo, você também, ser recebido com um sorriso. Mas eu recebo com um sorriso, eu estou com dor de dente, mas a pessoa não sabe. Mas aquele que não lhe sorriu, também estava com dor de dente e você não sabia. É disso que Jesus está falando. Nós queremos um tratamento, vamos dizer assim, preferencial. Cliente VIP. Mas quem chega à nossa casa, ao nosso coração, é tratado como VIP? Dei algumas ilustrações, porque é inesgotável esse ensino de Jesus. E quando ele fala de amar os inimigos, desculpem, aí ele pegou pesado. Mas é isso. Se eu dou um presente a quem no meu aniversário sempre me presenteia, o que eu fiz de especial? Nada, só estou retribuindo. Mas quando eu dou um presente a quem nunca me deu um presente, eu estou mudando a história da humanidade. É isso que Jesus Cristo está falando. Mas eu preciso me alongar, porque tem outros conselhos pela frente. Eu quero trazer então o conselho número 8. Quem abençoa é mais feliz do que aquele que é o abençoado. Vejamos, infelizmente, a linda tradução desse texto acabou gerando, por maus propósitos, um tremendo ruído. A expressão comum é mais bem-aventurado é dar do que receber. E algumas versões dizem, é dando que se recebe. Isso se tornou um jargão da política. Na política você tem que dar para receber. E aí tudo que você imagina de dar, propina, etc., está cabendo aí. Na política é assim que funciona. Por essa razão, inclusive, eu busquei um outro caminho de tradução para evitar esse mau uso, para captar bem a essência do texto, penso eu, que é a da generosidade. Quando o nosso pessoal vai para o campo missionário, o pastor Salim sempre registra isso, eu vi isso também na Vida Minha Pátria, nós vamos lá achando que vamos abençoar. E de fato nós abençoamos. Mas, na verdade, se pudéssemos colocar numa balança e pesar, os mais abençoados somos nós. Quando você dá um sorriso para alguém e abençoa aquela pessoa, quando você canta uma linda música para alguém, o mais abençoado é você que canta, sorri, abraça, ajuda e serve. Talvez não agradeçam.
Mas a importância de nos agradecer ou não é igual a zero. Porque se eu fiz para receber gratidão, o meu coração não está limpo, o meu coração não está puro. Eu fiz e estou já recebendo. Com aquele, nunca mais vou fazer nada de bom. Nem me agradeceu, é um ingrato. Jesus diz, olha, no texto anterior, olha, quem abençoa aqueles que o abençoam, é a troca mercantil da vida. Né? E no Evangelho da Graça de Deus, as coisas têm que ser muito diferentes nas nossas vidas. Jesus nos coloca esse propósito. Ele diz, então, saiba que quando você abençoar, você será muito mais abençoado do que aquele a quem você abençoa. Em nossa igreja, como eu disse, temos muitos voluntários e precisamos de você também, se você ainda não é. Sabe por que as pessoas são voluntárias? Por duas razões. Primeira, elas acreditam nesse versículo de Jesus. E segundo motivo, é que elas veem que esse versículo é verdadeiro. Elas experimentam que isso é verdade. Então, estão sempre se apresentando. É por essa razão que às vezes os voluntários da igreja são os mesmos. Estão aqui, estão ali, porque querem abençoar. Querem abençoar porque sabem que haverá grande alegria em abençoar, porque em abençoar são abençoados. Isso é um conselho. Esse conselho é um libelo contra o egoísmo que é totalmente natural em nós. Meus irmãos, muitas vezes mencionamos isso. Você já falou isso várias vezes, certamente. Você às vezes abençoa pessoas, nem se lembra que o fez. Domingo passado eu fui pregar na Igreja Batista do Recreio. Cheguei lá, em certo momento do intervalo entre os cultos, uma pessoa me veio com um livro e disse, esse livro é seu. Ah, muito obrigado. Você não entendeu, esse livro é seu. Há muitos anos eu estava numa tal situação, você me emprestou esse livro, ele mudou a minha vida, eu estou lhe devolvendo com a minha gratidão. Eu nem lembrava. Dei um pequeno exemplo, isso acontece conosco em toda e qualquer situação. E mesmo que eventualmente eu fui abençoado porque ele me disse essas palavras, eu sei que o Deus eterno sabe que eu fiz aquilo para abençoar. E é isso que importa. Estênio mencionou aqui, no culto da manhã, quando o pessoal começou a aplaudir, ele disse, eu não quero aplausos. E aqui de novo, nas 5 horas, ele falou isso, é uma outra discussão, não é o nosso caso aqui, mas dizendo o seguinte, ele não faz para receber aplausos. Já mencionei alguns momentos que tem empresas que têm um marketing social. Aí faz algumas ações, vai logo para o WhatsApp, para o Instagram, e aí elas crescem no conceito da população que consome mais os seus produtos. Qual é a sua intenção? Fazer ajuda ao próximo? Não. É ficar bem na imagem, né? E com isso faturar mais. Mas essa não pode ser o nosso entendimento. Eu não posso fazer o bem àquele que me faz bem. Eu tenho que fazer o bem àquele que talvez nunca vai me responder ou não sabe nem quem eu sou. Que importância tem isso? Se eu fiz por causa do amor de Deus em mim. É isso que interessa. O resto não conta, não deve estar nos nossos horizontes. Eu vou então agora para o 9, acho que vou falar todos mais curtamente esse, que eu quero falar mais longamente o último. Filipenses 3, 12 a 14, a mensagem é claríssima, em que o apóstolo Paulo diz assim, você sabe que o apóstolo Paulo era um gênio. O apóstolo Paulo dominava ali todos os gêneros literários, a poesia e o ensaio.
e a retórica. Era um gênio. Mas ele considerou isso tudo como esterco, refúgio, coisa sem valor, para que Jesus Cristo então estivesse em primeiro lugar. Tudo que ele fez, Stênio falou isso, que um culto só tem uma intenção e a música dele só tem uma intenção, é falar que Jesus Cristo é o Salvador. Tudo que o apóstolo Paulo faz e diz, ele volta o foco para Jesus. Então ele diz, olha, Jesus Cristo é perfeito, e um dia serei perfeito como ele é. Viver como ele viveu é o alvo da minha vida, desde quando me rendi a Cristo. Por isso, não me orgulho dos progressos já feitos, mas olhando para frente, prossigo para o meu alvo. É uma lição para a vida na empresa, a vida profissional, a vida da família, a vida espiritual. É uma lição. Olhar para Jesus e prosseguir para o alvo. Mas ele continua. E o meu alvo que Cristo Jesus me deu é seguir o seu estilo de vida. É isso que me entusiasma. O meu alvo, diz Paulo, é fazer as coisas do jeito que Jesus fazia. O meu alvo é pensar o que Jesus pensava. Ele diz que tinha a mente de Cristo. Nós também. Muitas coisas gostaria de dizer aqui, mas vou para o 10º conselho, que de certo modo nos ajuda a enfeixar esse conjunto de versos, 10 conselhos. Jesus então, dirigindo-se, como eu disse, a uma carta imaginária, a uma igreja, aos irmãos de uma igreja, ele diz as seguintes palavras: vejo que estou aqui, diante de vocês, Jesus diante de nós aqui, esperando que abram os seus corações e me convidem para entrar, para que desfrutemos o prazer da companhia um do outro. Quando eu comecei hoje às 9 horas pela manhã, o primeiro conselho foi o conselho de Deus a Abrão, em que ele diz: quero que você seja meu amigo. Abraão poderia recusar, mas ele aceitou o convite. Eis que estou esperando que abram os seus corações. Isso implica que podemos manter fechados os nossos corações ou abri-los. E se abrirmos, nós vamos desfrutar da amizade com Jesus, da companhia um do outro. Então eu quero dizer assim: abra o seu coração. Busque o que abençoa o seu coração. Converta o seu coração. Dilate, amplie o seu coração. Eu quis colocar no ABCD, por isso usei esses verbos. Primeiro, abra o seu coração. Porque Jesus está diante do seu coração, esperando que você o abra. Sabe por quê? Ele quer ter amizade com você. Ele quer ter convívio com você. Ele quer desfrutar da sua companhia. Busque o que abençoa o seu coração, ou, nos outros termos bíblicos, busque em primeiro lugar o evangelho da graça de Deus. Busque aquela palavra que traz alegria a você, aquela palavra que inspira você, aquela palavra que conduz você a lugares muito mais profundos e muito mais frutíferos.
aquelas palavras que não geram dano na sua vida, mas só bem-estar. Converta o seu coração, mude o modo como está organizada a sua vida, para que Jesus Cristo possa ter completo domínio sobre a sua vida. Então, dilate o seu coração, e o grande exemplo é o apóstolo Paulo mesmo. O apóstolo Paulo, eu acho que era um cara sisudo. Eu acho que ele era um cara serião, eu acho. Conspícuo, grave, eu acho, apenas acho. Mas quando ele escreve a sua carta aos Romanos, ele descreve toda a teologia, que chamamos então de cristã, em termos muito sérios, muito profundos. Mas quando chega no 16º capítulo, que é o último, ele se transforma. Eu imagino, Stênio, que ele fechou os olhos, Tércio estava datilografando, digitando ali a carta, né, no tinteiro ali na papiro. Aí ele começou a pensar, bem, lá em Roma, quem é que tem me ajudado? Aí ele vai descrevendo dezenas de nomes. O Paulo sério, o Paulo ali grave, conspícuo, profundo, abre o seu coração, dilata o seu coração. E é interessante que parece que a lista termina. É como se ele dissesse, ô Tércio, espera mais um pouquinho, que tem mais alguém aqui. Ele vai acrescentando nome. Você pode pegar o capítulo 16, só tem nome de gente. Amigos fazem amigos. O coração dilatado por Jesus Cristo faz amizade com Ele e faz amigos com os outros. Irmãos e irmãs, como eu disse, esses são conselhos. Vou colocar esse texto na íntegra na nossa comunidade, só com os conselhos, sem os comentários, só os textos bíblicos, porque eles são suficientes para nos orientar. São conselhos. Eu gosto sempre de repetir essa ideia, irmã Selma, que nós ouvimos muitos conselhos todos os dias. E alguns conselhos se tornam compulsórios, obrigatórios. Se você é humano, tem que fazer isso. Se você é moderno, tem que fazer isso. Se você é consciente, tem que fazer isso. Mas eu não posso seguir esses conselhos se eles estiverem em contradição com os conselhos divinos. Então eu tenho que pegar esse conselho. Às vezes ele não vem de um cristão, mas é um bom conselho. Às vezes ele vem de um cristão e não é um bom conselho. Eu tenho que pegar e dizer, olha, estão te maltratando? Não deixa isso barato não, que você não tem sangue de barata. Pega pesado, mostra quem você é. Esse é o conselho. Mas Jesus diz assim, amem os que maltratam vocês. Abençoem os que querem o mal de vocês. Jamais reajam com violência a violência que sofrerem. Jesus está errado. É uma escolha que você faz. Mas só que ele está certo. Só dei um exemplo de tantos outros exemplos. Realmente tem sido horrorizante a escalada da violência, e nem me refiro mais à criminalidade nas famílias. Pais, avós com bebês, por exemplo. Então, nós acabamos sendo moldados por uma cultura do ódio, da violência, e as palavras de Jesus têm que ser as nossas palavras. Difíceis, sim, difíceis, mas são divinas. E se são divinas,
são para o nosso bem. Eu termino com esse pensamento várias vezes repetido aqui ao longo desses 25 anos de pregação. Tudo aquilo que Deus nos pede para fazer, tudo não é para o bem de Deus, que já é santo, de modo absoluto, perfeito, de modo absoluto e infinito, de modo absoluto, e quantos mais adjetivos poderia citar? Eu orando, eu louvando, isso não altera o que Ele é. Mas os conselhos que Ele me dá, quando eu os ouço e busco aplicá-los com dificuldade maior ou menor, eu sou abençoado. Se me permite uma frase, é a seguinte: quem é inteligente ouve os conselhos de Deus. É o que eu desejo então, que você pegue esses conselhos e muitos outros que essa Bíblia contém de montão e diz, é assim que eu quero viver. Se tem alguma coisa que você não compreende, estamos aqui para explicar. Temos vários professores da nossa escola bíblica de manhã para explicar a você o que significa cada texto, caso você não entenda, embora o principal é bastante claro para todos. Graça e paz para você. Vamos ouvir aqui uma, duas. Ele falou duas, então eu sou um cara que ouço os conselhos e obedeço. Vai que ele tente fazer três, a voz acaba, então vamos ficar nas duas, não é verdade? Não por isso, né?